tornar, vou tornar co-host e ao Carlos também para tornar anfitrião. Quer dizer, não consigo fazer co-host, não sei porquê. Ora aí, vamos lá. Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Como tínhamos falado, Boa noite. boa noite. Como tínhamos falado, é um enorme prazer estarmos a participar todos deste projeto de tradução do IFC, e em conversa percebemos que algumas pessoas ganhariam em ter alguma apresentação, alguma introdução àquilo que é o IFC, porque alguns não terão ainda tido oportunidade de estruturar o pensamento à volta do IFC. E então convidamos o de nós que mais sabe de IFC, que é o nosso colega Carlos Dias, com longa história no estudo do IFC, estudo, aplicação e ensino. Portanto, qual melhor pessoa para nos poder dar aqui esta ajuda, não é? Boa noite, Carlos. Obrigado mais uma vez por esta tua disponibilidade. E também mais uma vez, obrigado Guilherme, obrigado Luís Ribeirinho, não sei se o Luís está aí, pelo vosso trabalho incrível na coordenação deste grupo. Portanto, vamos fazer uma conversa ligeira. Se eventualmente houver algumas questões, por favor, vão utilizando o chat e nós vamos tentando responder. Esta conversa está a ser gravada para depois poderem outras pessoas que não estejam aqui poderem visualizar o trabalho que estamos aqui a fazer. Portanto, e sem mais delongas, eu passava imediatamente à apresentação. Carlos, se achares bem, pode ser? Pode ser, vamos lá. Queres dar aí um oi ao É, pessoal? boa noite, gente. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, né, participando desse grupo de tradução muito bem organizado pelo Guilherme, pelo Luiz Ribeirinho, né? E vamos lá. Vamos lá. Então, só um segundo que eu vou lançar aqui a partilha da tela. Pronto, muito bem. Então, se calhar começo eu, Carlos, e vamos falando, vamos trocando aqui de vozes. Para organizarmos um bocadinho a nossa ideia, nós temos aqui dois, dois, dois conceitos essenciais, que são a orientação a objetos ou para objetos, ou programação orientada para objetos, conforme estamos a falar em português de Portugal ou português do Brasil. E também um bocadinho, um cheirinho do que é que foi a norma ISO, ou ainda é a norma ISO STEP, que está na base disto tudo. Portanto, são dois conceitos introdutórios que nos permitem abrir depois os olhos ao que nós precisamos de apreender, que é o IFC. Mas antes de entrarmos no IFC, vamos entender o OpenBeam, o ecossistema OpenBeam relacionado às normas de dados, e terminamos com também um cheirinho do BSDD. O que é o BSDD? Que é precisamente para isto que nós estamos a desenvolver esta tradução, é para que ela possa ser importada no BSDD. Portanto, vamos começar precisamente pela orientação a objetos, e passava-te a palavra, Carlos, e se calhar passava-te o controlo da apresentação. Penso que posso fazer isso, não é? Ou se tu me pedires. Sei. Será que consigo? Acho que consegues. Vamos lá ver. Nunca fiz isso. Espera aí que Mas vamos lá. eu sei que consegues, mas deixa-me ver se eu Vamos lá. consigo passar para ti. Marcar, destacar, tornar, renomear. Bem,
não consegues, não tens no menu, nos três pontinhos, não consegues pedir controlo da apresentação, algures, Deixa eu ver controlo aqui. remoto. Carlos Dias, pronto, já estás, já és tu, Ok. já és tu. Bom, gente, a gente às vezes ouve falar de orientação a objeto e acha que isso está só no universo da programação, né? É como a gente diz que é programação orientada a objeto, né? Quem trabalha com programação está muito acostumado, né? Porque a gente programa com objetos, classes de objetos, tem uma série de teorias aí, como herança, polimorfismo, né? Então tem uma série de coisas assim de ciência de computação que são muito comuns, né? Dentro da programação. Mas a modelagem de dados, ela também pode ser orientada a objetos. A gente vai entender um pouco esse conceito de orientação a objeto, para quem não está familiarizado com ela, né? Eu acho super importante nos meus cursos, eu geralmente sempre dou essa teoria de orientação a objeto, porque ela é a base de toda a modelagem da informação. E como a gente está falando de BIM, a gente está falando de modelagem da informação, né? Esse é o tipo, se existe uma teoria computacional que ela é essencial para a gente compreender modelagem da informação na construção, é dados orientados a objetos, né? E o que seria isso, né? Então, eu dou um exemplo aqui de imagina que eu queira modelar, né, modelar computacionalmente alguma informação do mundo real, só que no computador, né? Eu quero jogar essa informação para o computacional, de forma computacional, né? E dados orientados a objetos nada mais é do que objetos que vão representar elementos do mundo real. Então, se eu quero representar uma porta computacionalmente, de alguma forma eu vou ter que estruturar essa porta como um objeto, né? Então, imagina, estou dando um exemplo aqui bem a grosso modo, imagina que eu queira é, modelar, ou através de um banco de dados, ou através de um arquivo estruturado, sei lá, os meus clientes e os meus projetos. Sou um arquiteto, sou um engenheiro, faço projeto para alguns clientes e quero fazer a modelagem, eu quero estruturar computacionalmente todos os meus clientes e todos os meus projetos, né? Então, eu crio classes, né? É, eu crio classes que, que vão representar esses clientes, né? Então, imagina que eu vou ter clientes e objetos projetos. E esses objetos eles vão se relacionar, né? Mas cada objeto desse ele vai ter atributos. Então, eu defino uma classe para esse objeto. Então, para o meu objeto cliente, eu defino uma classe que eu vou chamar de cliente. E eu vou dizer que todo cliente ele tem determinados atributos: nome, sobrenome, telefone, endereço, CPF, né? Então, esses são os atributos da minha classe cliente. E o meu projeto vai ter um ID, que é um identificador qualquer, um nome, uma lista de documentos associada ao projeto, endereço também do projeto, preço. Isso é um exemplo, né? Então, imagina que eu criei a minha classe, então todo projeto vai ter aqui, vão ter aqueles atributos, todo cliente vão ter também esses atributos, né? E aí de alguma forma eu relaciono, né? Não está funcionando. Deixa eu ver se assim. De alguma forma eu relaciono esses objetos, né? Então não é só gravar. Muita gente fala assim, o CAD é um BIM, tal, tal, tal. Nem sempre você consegue uma estrutura de dados que você seja orientada a objetos, porque às vezes você não consegue relacionar os objetos. Então, eu não tenho só que gravar um objeto com seus atributos, né? Mas eu também preciso relacionar esses objetos. Então, o meu cliente, eu digo lá para o meu computador entender como esses objetos vão se relacionar, eu digo para ele, eu crio no meu esquema de dados, eu digo para ele que esse cliente, todo objeto da classe cliente, contrata um projeto, né? Então, ele tem um relacionamento, né? Que eu vou dizer qual é o relacionamento. É um relacionamento de contratação. Então, o cliente contrata um projeto. E, em contrapartida, existe sempre uma relação inversa, né? Então, se ele contrata um projeto, o projeto é encomendado por um cliente, né? Às vezes o meu aluno fala assim, pô, mas eu preciso dizer essa relação inversa, já não é lógica essa relação, né? O computador não sabe. Então, não basta eu dizer, por exemplo, que José é pai de João.
Se eu disser simplesmente que José é pai de João, ele sabe que José é pai de João. Mas ele não vai deduzir que João é filho de José. Essa relação inversa ele não deduz. Por quê? Eu só disse que José é pai de João. Então, eu preciso, às vezes, dizer uma relação inversa. Então, eu digo que esse meu objeto cliente contrata um projeto e o projeto é encomendado por um cliente. Ah, e aí, imagina que eu queira tornar essa modelagem um pouquinho mais complexa, né? Então, eu tenho, na verdade, dois tipos de cliente, né? Eu descobri que eu tenho clientes pessoa física e eu tenho clientes pessoa jurídica. Só que os atributos da pessoa jurídica é um pouco diferente do pessoa física, né? Na pessoa física eu tenho nome, sobrenome, telefone, endereço e CPF. Mas na pessoa jurídica eu não tenho esses atributos. Eu tenho nome, telefone, razão social, endereço e CNPJ. São atributos diferentes, né? Ah, então eu vou remodelar a minha estrutura de dados, né? Então eu vou criar lá a classe pessoa física e pessoa jurídica. O relacionamento, a pessoa física contrata um projeto e um projeto é encomendado para uma pessoa física, mas a pessoa jurídica também contrata o processo e o projeto é encomendado pela pessoa jurídica. Mas ficou muito redundante, está certo, mas está feio, né? Como diria meu professor de álgebra, não está elegante, né? Então você precisa de uma solução elegante para isso. Como é que a gente faz isso? A gente mantém o relacionamento, a gente cria uma classe que a gente chama de superclasse. Essa é a relação de herança que existe entre os objetos, né? Então eu crio uma classe chamada cliente, que é uma classe que não vai ter instância nenhuma, ou seja, eu não vou ter nenhum objeto da classe cliente, mas ela é uma superclasse. Ela é uma classe, às vezes, abstrata. Quando ela não tem instância, a gente diz que é uma classe abstrata. Uma classe cliente que vai ter os atributos comuns de todos os meus clientes, ou seja, vai ter nome, telefone e endereço. Porque todo cliente meu, independente se ele é jurídico, se é pessoa jurídica ou pessoa física, ele tem nome, telefone e endereço. Mas aí eu crio mais duas classes, subclasses, que são classes pessoa jurídica e pessoa física, que aí sim eles vão ter atributos específicos dessa subclasse, né? A pessoa física vai ter sobrenome e vai ter CPF, e a pessoa jurídica vai ter razão social e CNPJ. E aí essa relação de contrata um projeto ou projeto é encomendado por, fica lá com a superclasse, com a classe cliente, né? Então, eu mantenho o relacionamento porque as subclasses herdam os relacionamentos da superclasse e herdam também os atributos da superclasse. Tudo isso vai fazer muito sentido lá na frente, tá? Quando a gente vê, né? essa parte de orientação a objeto. Isso aqui também isso aqui, na verdade, permeia toda a modelagem de dados. Um sistema de classificação, se for um sistema de classificação multifacetado, ele também é orientado a objetos, né? Por quê? Porque eu tenho aqui uma relação entre as superclasses e as subclasses de especialização. Então, quando eu tenho uma classe pessoa física, eu tenho uma especialização de cliente. É um cliente, pessoa física. Quando é pessoa jurídica, eu tenho uma especialização de cliente também. É uma pessoa jurídica, é uma especialização de cliente. E a relação, desculpa, e a relação da subclasse para a superclasse é uma relação de generalização, né? Então, toda subclasse ela é um tipo de superclasse. Então, toda pessoa jurídica é um tipo de cliente. Toda pessoa física é um tipo de cliente também. Então, como existe a relação entre cliente e projeto, o cliente contrata um projeto, e a pessoa física é um tipo de cliente, então a pessoa física também contrata um projeto. Entendeu? Isso aqui é quase que uma taxonomia, né? Então, existe essa relação, por exemplo, no sistema de classificação. Quando eu boto ali, digamos, uma superclasse, elementos de concreto, e aí, vou começar a especializar, mas que elementos de concreto? Sei lá, fundações, né? Elementos estruturais, né? De elementos estruturais, eu tenho fundações. Fundação é um tipo de elemento estrutural. E se eu estabeleço uma relação para todo para elementos estruturais, eu estou estabelecendo essa mesma relação para todo mundo que está abaixo dela. Ok? Se tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão, falem, não se acanhem.
Então, isso aqui é mais ou menos a base, né, de dados orientados a objetos. Isso vai ser importante para a gente entender como que as classes, né, e as camadas dos objetos se relacionam no IFC. Então, eu tenho sempre essa relação de um objeto com o outro, que pode ser como aquela relação ali de contrata um projeto ou é encomendado por um projeto, e eu tenho essas outras relações de superclasse e subclasse, que são relações de herança, onde a subclasse ela sempre vai herdar os atributos da superclasse, mas ela também vai herdar os relacionamentos da sua superclasse. Ok? Agora eu passo a palavra para o nosso querido Lino. Hum, Isto que, repisando aquilo que o Carlos acabou de dizer, todos estes conceitos que ele explicou vão ser muito claros lá na frente ao verem que o IFC está montado sobre este primeiro sistema. E ele já falou precisamente de algo que não tem propriamente a ver com a programação por objetos, mas que é importante para também entendermos isto, que é, eu fiz aqui esta analogia, que é, se nós tivermos um conteúdo e uma estrutura desse conteúdo, passamos a ter um documento estruturado, ok? Nós podemos ter um documento não estruturado, por exemplo, se nós tivermos um conjunto de letras que não estão organizadas, nós não temos nada, temos um conjunto de conteúdos só. Mas organizarmos essas letras segundo uma determinada língua, uma determinada estrutura, nós temos um documento com uma estruturação que tem uma inteligibilidade. Por outro lado, se nós tivermos uns dados e um esquema é um conceito aproximado à classe, ok? E eu gosto bastante de comparar uma classe. Há pouco o Carlos falou da classe e das instâncias. Classes abstratas não têm instâncias, mas há outras classes que têm instâncias. A classe, quase que eu muitas vezes digo que é um molde, ok? Nós criamos um molde e esse molde, a partir desse molde, pode-se fazer muitas peças. Portanto, e o molde é o esquema, é a forma como todos os objetos que forem construídos deste molde vão ser todos iguais, mas cada um deles vai ter uma existência própria, vai ter um identificador único. O esquema é isto, precisamente, se eu colocar os dados num determinado esquema, tenho dados estruturados. Se esses dados forem da construção e eu os colocar num esquema que é um modelo, eu passo a ter um modelo como um modelo BIM. E por último, se eu tiver os dados associados a um sistema de classificação, tenho dados classificados. A analogia é esta. Vocês têm aqui os dados empilhados, como a roupa que, que os meus filhos têm no quarto deles, que é mais ou menos assim, ok? Tem um armário que é o esquema, todo organizadinho por gavetas, mas reparem, o armário não tem nada, é o esquema, é o molde, é como é que vamos classificar, como é que vamos organizar a informação. E temos estes dados dispersos, mas agora colocados nos sítios corretos, ok? As camisas, as t-shirts, as calças, os sapatos, todos nos seus lugares próprios. Ora, se nós conhecermos o esquema, já podemos ir a cada uma destas gavetas, a cada uma destas prateleiras, e todos vamos saber que ali vão estar sapatos, e ali vão estar calças, e ali vão estar camisas. E é a partir daí que nós organizamos os dados. Portanto, e esta primeira abordagem muito simples de conceito por objetos e conceito de esquema e de como uma organização da informação vai nos ser útil mais à frente. A segunda abordagem, quase histórica, que nós gostaríamos de fazer é falar-vos de uma norma que antecede o IFC, mas é praticamente o pai do IFC, o avô do IFC, que é a norma STEP, a ISO 10303, que é Standard for the Exchange of Product Model Data, ou seja, a norma para a troca de dados para modelos de produtos. Esta norma foi altamente importante e ainda é em imensas indústrias, indústria mecânica, indústria aeronáutica, indústria do aço. Ela tentou também servir para a indústria da construção, mas não resultou muito bem. Qual é o princípio e porque é que esta norma surgiu nos anos 80? Precisamente porque quando nós tínhamos estas imagens antigas são precisamente dos dados
origem desta norma. Quando nós temos um sistema informático A e queremos comunicar com o sistema informático B, permitam-me utilizar marcas que é mais fácil para explicar. Temos aqui um Revit e temos aqui ao lado um ArchiCAD, ou temos um Allplan e temos um Tecla, ou temos um SketchUp e temos um CPCAD ou outro qualquer. Portanto, quando queremos comunicar entre dois sistemas, o que temos que fazer é, como este sistema trata os modelos da sua própria maneira e aquele sistema trata os seus modelos B do seu modo B, o que nós temos é que fazer um tradutor que consegue traduzir do A para o B. E vice-versa. Portanto, o B abre o que está no A porque tem este tradutor, e ao contrário, o A consegue abrir o que está no B porque também tem este tradutor. Isto funciona muito bem, atenção, estes tradutores durante muitos anos existiram. Eram plugins que se colocavam dentro dos produtos e que esses produtos liam formatos, ficheiros, arquivos, de modelos de outro produto. Isto funcionaria muito bem se nós só tivéssemos dois modelos, era relativamente simples, era só questão destes dois fabricantes, o fabricante do A e o fabricante do B, estarem em comunicação e imediatamente atualizarem o tradutor um para o outro assim que alterassem, não é? Só que o problema é que nós não temos dois modelos, dois sistemas, nós temos milhares de sistemas. E o número de tradutores neste formato multiplica-se por N vezes N-1, o que dá um número exorbitante de tradutores. Então, o que nos anos 80 o STEP veio criar foi, e se nós criássemos um formato neutro, intermédio, em que o A só tinha que gravar para esse formato neutro e só tinha que ler desse formato neutro. E o B igualmente, só tinha que gravar ou ler desse formato neutro. Foi assim que surgiu os fundamentos para o IFC. Okay? Foi aqui, nesta lógica. Isto parece uma ideia banal, mas é uma ideia bastante importante e que resolve muitos dos problemas. Foi daqui que nasceu todo esse fundamento. Deixem-me ver aqui. O Patrick está a afirmar que este sistema usa-se na área da pré-fabricação do ácido betão para comunicar com os CNCs. Já vamos falar sobre isso, exatamente, Patrick, obrigado pelo comentário acessório. Este step é muitíssimo complexo. E como é que se faz quando temos um sistema muito complexo? Dividimos um problema muito complexo em problemas parciais, não é? Como dizia o Jacques Stripador, vamos por partes. E foi isso que eles fizeram, não é? Organizaram por partes, por camadas, toda a organização da norma STEP. E fizeram uma coisa incrível, começa logo aqui nestes métodos de descrição, foi criaram dentro de uma norma da ISO, Sistema Internacional de Normalização, uma linguagem capaz de descrever a troca de informação de dados, que se chama Express. É com esta linguagem que o IFC que é escrito também, ok? Por isso é tão importante. É a parte 11, vocês estão a ver que o STEP é organizado por partes. Isto é só mesmo para vos dar uma ideia histórica de onde tudo começou e para aqueles mais curiosos poderem estudar um bocadinho mais disto e podemos até depois conversar à parte do assunto, mas o importante hoje é o IFC, está bem? O segundo aspecto que fizeram logo no início foi formatos de implementação. E na parte 21 temos, na norma, a descrever qual é que seria o formato de um arquivo para representar a linguagem de troca de dados, ou um esquema de troca de dados que era descrito na tal parte 11. Então foi aqui que nasceu a tal STEP Physical File, que vocês tão bem conhecem como SPF, ou muitas vezes P21. Vocês já veem, às vezes, quando gravam, ele diz, quer gravar em P21, é precisamente daqui que ela vem. É parte 21 da norma STEP. É isto que tem o formato de arquivo, ok? E depois tem uma série de camadas mais, que eu não vou estar a detalhar, porque tem uma camada de recursos integrados, uma camada de aplicação de construtos interpretáveis e uma camada de protocolos de aplicação. Esta é a camada mais
prática, onde existem uma série de aplicações, elas estão aqui escritas para vocês verem. Por exemplo, o desenho associativo, a configuração do projeto controlado, a estrutura metálica, quer de análise, a estrutura eletromecânica, de projeto eletromecânico, perdão, projeto automóvel, muito ligado à construção naval, moldes, estruturas de construção naval, aspectos relacionados com cotagens e dimensionamentos, outros sistemas para processos, partes moldadas e, da altura, como eu tinha dito, surgiu logo a aplicação 225 que estava a apontar para a construção. E, efetivamente, por vários motivos. E o motivo principal porque isto não vingou é porque isto é uma norma ISO e as normas ISO são muito lentas a serem atualizadas porque têm um processo de aprovação muito complexo, que é todo mundo tem que aprovar aquilo. Portanto, quando são lançadas votações, são lançadas a todos os países do mundo que têm que responder, depois têm que ter revisores. Portanto, e as pessoas da construção acharam isso relativamente lento para a evolução tecnológica que estava a existir na altura, que era exponencial, e foi assim que surgiu, efetivamente, a Building Smart, foi para se substituir e ser mais rápida àquilo que o STEP não conseguia fazer e que era bastante digamos, demorado, apesar de consolidado. E aqui está o que o Patrick há pouco falou, por exemplo, a AP238, especificamente virada para a integração com as máquinas CNC, entre outros. Atenção, o STEP Physical File, a norma STEP, está muito voltada mais para o trabalho geométrico, para o trabalho mecânico, do que para a informação propriamente dita. Portanto, é nessa área que, e o CNC vive disso, é nessa área que esta norma ganhou, é uma norma muito antiga, mas que ainda hoje continua a sair com novas atualizações. A última foi de há 2 anos atrás, portanto, existem essas atualizações. Portanto, e agora entraríamos rapidamente, não sei se alguém quiser comentar alguma coisa, ou Carlos, ou tu quiseres dizer alguma coisa, por favor, avança. Portanto, vimos o sistema de classificação, o sistema de objetos, a orientação para objetos, vimos muito rapidamente o que era o STEP. Vamos então agora ver o ecossistema OpenBIM e logo a seguir vamos entrar no IFC. Portanto, eu vou saltar para lá, desculpem eu ter voltado atrás. Este desenho foi durante anos e anos e anos, mais de 2 décadas pelo menos, a pirâmide que foi tratada para referir o ecossistema OpenBIM, nomeadamente da Building Smart, e que tinha 3 vertentes. A vertente dos dados, a vertente dos processos e a vertente dos termos. E em cada um deles temos normas ISO que foram criadas pela Building Smart precisamente para criar este ecossistema. O IFC, que é 16739, que é o Industry Foundation Classes, o IDM, que é 29481, que é o Information Delivery Manual, que representa os processos, e o International Framework for Dictionaries, que é a base, é os fundamentos para a criação da Building Smart Data Dictionary, que se refere aos termos. Portanto, o mundo é feito de objetos e o IFC foi criado precisamente para representar o mundo, ok? Esse mundo todo, portanto, os espaços, as salas, as paredes, as portas, as janelas, os pintores, os arquitetos, as relações, os processos, os custos, tudo, que não são só objetos, estão organizados por classes. Algumas classes são abstratas, como o Carlos muito bem disse. Portanto, e o IFC são Industry Foundation Classes. Reparem, são as classes fundamentais ou de fundação da indústria da construção. É isto que quer dizer. Portanto, nós organizamos todo o que está à volta da construção dentro do IFC. Por isso o IFC é tão complexo e tão grande. O que é que o IDM faz? Essencialmente faz trocas de informação, requisitos de informação, atores que precisam de intervir em algum momento,
e o que é que nós precisamos do IFC, o que é que queremos receber do IFC e quando é que o temos que fazer. Portanto, representa realmente um processo e os requisitos da informação. E o IFDD, e o FD e o BSDD são vocabulários e sistemas de classificação que necessariamente, por serem diferentes, de diferentes línguas, de diferentes países, diferentes estruturas, precisam de ser mapeados uns com os outros. O BSDD é isso que faz, pega em modos diferentes de nos referirmos a uma janela e dentro do BSDD ele sabe que se estivermos a falar de janela do Brasil é a janela que está dentro do BSDD, mas se for da Noruega também é aquela mesma janela e consegue fazer um mapeamento entre o Brasil e Noruega e um norueguês consegue aceder a um modo de nos referirmos a uma janela no Brasil. Além destas três principais normas, IFC, IDM e IFD, International Framework for Dictionaries, que se relaciona com o BSDD, há três outras que são muito importantes de referir. Uma é o BCF, que muitos de vocês já conhecem, que é em cima do modelo nós conseguimos comunicar referindo quase uma conversa, uma mensagem entre os diversos intervenientes a fazer perguntas, a referir problemas e ao fim e ao cabo a fazer comunicação em cima do modelo, e não vamos desenvolver muito mais do que isto. O Model View Definition é um subconjunto do grande IFC, especificamente preparado para responder a um determinado uso. Por exemplo, se eu dentro do meu edifício eu quiser fazer uma análise energética, uma análise térmica, o número de informação que eu preciso do IFC é muito menor do que se eu quiser, ou diferente do que se eu quiser fazer uma análise estrutural, por exemplo. Por exemplo, se eu estiver a referir a esta análise térmica, quando me estiver a referir a uma parede, basta-me saber o coeficiente de isolamento térmico daquela parede. Enquanto que se eu estiver a referir estruturalmente, eu preciso saber a capacidade resistente dessa parede. Ou seja, do total de propriedades, de informações que o IFC tem, eu, dependendo do tipo de uso que eu quiser extrair do IFC, eu preciso ter informações diferentes. O MVD é precisamente isso, é um subconjunto desta informação global, que é muito útil para nós aprovarmos os softwares, para verificarmos se os softwares estão preparados ou não para responder a esses conjuntos, a esses usos. E por último, muito mais recente, surgiu o Information Delivery Specification, que é um modo de nós especificarmos os requisitos de informação que o IFC tem que ter e verificarmos se o IFC, mais tarde, se o IFC tem esses mesmos requisitos, numa lógica que se torna verificável pelo computador, machine to machine. Ou seja, não é uma lógica em linguagem humana, é uma lógica em linguagem de computador. Eu aqui embaixo colocamos um link para, eu não sei se vocês estão a ver, se calhar não estão a ver agora, não é? Não devem estar a ver. Não, estamos só a ver a apresentação. Obrigado. Então, como é que eu faço isto? Interromper compartilhamento e tenho que compartilhar a outra janela que eu abri quando cliquei naquele link, que é esta. Que precisamente mostra as normas que nós temos diretamente do site technical da buildingsmart.org. Agora já estão a ver, não estão, Luís? Obrigado por me servires de ponto no teatro. Estão a ver aqui, clicando, tem o Windows 3 Foundation Classes, o BIM Collaboration Format, o Model View Definition, o Information Delivery Specification, ambos um modo de definir requisitos de informação e também Building Smart Data Dictionaries, entre outros, ok? Voltando onde estávamos, e agora é mais rápido, porque já sei que terei que fazer isso quando estiver a explicar isso. E para terminar,
eu gostaria de concluir isto fazendo a analogia do Lego, que é uma analogia que refere o seguinte: o IFC, o MVD, o IDM e o IFD. Então, e o que é o IFC? O IFC é aquelas caixas de Legos que trazem todas as peças possíveis e imaginárias dos Legos, ok? Todas as peças estão lá montadas. E as peças são os objetos. É realmente como é que nós estruturamos dentro do IFC o mundo, não é? Nós temos lá o IFC Wall, é uma parede, temos lá o IFC Window, temos lá o IFC Doors, o IFC Column, só especificando as mais banais de entender, mas também temos lá relações, temos lá os custos, temos lá outras coisas que não são palpáveis, está bem? Mas temos todas organizadas. Se eu precisar de construir, fazer uma construção, eu sirvo-me da minha imaginação, vou àquele conjunto, àquela biblioteca, aquela portfólio de peças de Legos que eu tenho lá todas, está bem? O MVD é quando eu tenho um propósito, um uso para realmente o meu modelo. O meu modelo, as peças dos Legos, o IFC assim solto não serve para nada. Serve quando eu quero fazer uma análise estrutural, quando eu quero fazer uma class detection, quando eu quero fazer um cálculo de quantitativos, quando eu quero fazer uma análise térmica, quando eu quero fazer algo, ou seja, quando eu quero fazer esta casinha que está aqui, ou seja, quando eu tenho um propósito, então eu percebo que tenho que ir buscar 3 peças de telhado, mais uma peça de janela, mais não sei quantas peças de parede. Então eu vou ao conjunto do total das peças de IFC e extraio só as peças exatamente que eu necessito para construir este propósito específico, ok? É a analogia que se faz daquilo que é o MVD. É um subconjunto das peças globais monstras do IFC específico para atingir algo, para construir algo, está bem? O IDM é precisamente comunicação, é a explicação do que é que queremos fazer, é a troca de informação entre os diversos atores que estão aqui, em que ali a mãe está a explicar aos filhos como é que eles têm que proceder à montagem, quando é que têm que fazer o que é, como é que trocam as informações. É precisamente o ato de desenhar o processo em que há comunicação, troca de informação e que há os requisitos necessários para a construção. E por último, o BSDD, que é: e se eu quiser construir com outras peças que não são o IFC, que não são do universo IFC? Estou a ver aqui outro tipo de montagens que não são Legos, mas também são montagens, não é? Portanto, eu consigo também nestes outros esquemas representar uma casa, representar uma construção. Então, o BSDD o que faz é, vai a este, que deve ser russo, assim, para ver estas letras, isto deve ser russo ou algo assim, e faz a comparação entre a casa que está a ser construída em russo e a minha casinha que está a ser construída no formato IFC, ok? Portanto, eu consigo perceber e também ser capaz de entender que que a janela em russo também está ali numa outra peça que não é a peça montada no IFC. É uma analogia simples, mas que eu penso que era o objetivo da sessão de hoje, que era tentarmos desmistificar alguns conceitos complexos aqui associados a esta área. Como o Carlos disse, por favor, Carlos, tu, qualquer interrupção, está à vontade e vocês, por favor, vão colocando no chat ou interrompendo. Portanto, e agora que vimos o ecossistema, constituído por estes 6 normas, mas as principais, que é o IFC, o MVD e o BSDD, vamos nos concentrar então no IFC e eu vou passar já a palavra, vou fazer só aqui uma muito pequenina introdução e passar a palavra ao Carlos para ele elaborar com a sua clarividência, com o seu enormíssimo conhecimento desta área, de uma maneira mais profunda. Mas assim, de uma maneira muito geral, eu fui à Building Smart Internacional buscar a descrição do IFC. Lá está em inglês, portanto eu passei para um português internacional, mas essencialmente o que está escrito é isto tudo em contínuo. Eu dividi aqui alguns pontos. Digo lá. O IFC é uma descrição digital dos ativos construídos. Lá está, nós descrevemos os espaços, as paredes, as janelas, as portas,
normalizada, ou seja, qualquer pessoa vai poder aceder a esta norma e saber o que é essa tal janela, em que gaveta é que está essa tal janela, em que esquema está essa tal janela, para que todos possamos saber que daquele local, escrito daquele modo, se refere à janela, está bem? É também uma norma internacional e aberta, tem aqui a norma, e promove utilizações neutras ou agnósticas em relação aos fornecedores, ou seja, não estamos vinculados a um Deus, ou não estamos vinculados a uma marca, não estamos vinculados a um fornecedor de software, portanto, é aberto, está no meio, lembram-se daquele desenho do STEP, está no meio de todos os fornecedores concordaram em criar esta norma, aliás, os principais fornecedores de software na altura estiveram na constituição do IFC, e permite ser corrido sobre uma vasta gama de dispositivos de hardware, plataformas de software e interfaces para muitos casos de usos diferentes. Portanto, o esquema IFC é o principal desenvolvimento da Building Smart Internacional para promover o Open BIM, ou seja, o BIM aberto, o BIM que não está vinculado a um software específico, é o BIM partilhado entre todos os softwares. O IFC 4.3.2.0 está online e pronto a ser consultado. Podemos ver isso. Portanto, especificamente, o esquema IFC é um modelo de dados normalizado que, de uma forma lógica, codifica a identidade e a semântica, ou seja, quem é e o que é que significa aquele objeto, ok? Características ou atributos, ou seja, propriedades como cor, material, propriedades térmicas. Também codifica relações de objetos. Portanto, isto é muito importante. Não é, o IFC não é sobre objetos. O IFC é sobre processos de construção, está bem? O objeto está lá no meio, mas é uma parte do processo. É muito importante entender isto. Inclusive, os objetos, que são classes, do ponto de vista do IFC, podem ser objetos propriamente ditos, como nós conhecemos, que é aquilo que está aqui escrito como elementos da construção, por exemplo, pilares ou lajes, mas também podem ser conceitos abstratos, também são um objeto ou um conceito abstrato, como desempenho, como custos. Também são objetos um processo, como por exemplo a instalação ou operações, todos estes processos de operação de um equipamento ou de uma instalação têm as suas classes, são considerados objetos, e mesmo pessoas também são considerados objetos. Portanto, perfis como proprietários, projetistas, empreiteiros, construtores, fornecedores, etc. Portanto, o conceito de objeto é o conceito da programação por objetos que há pouco, de uma maneira brilhante, o Carlos sintetizou. Ok? Este esquema pode descrever a forma como uma instalação é projetada, é utilizada, é construída, é operada. O IFC pode definir componentes físicos dos edifícios, mas também abstratos, como, por exemplo, modelos de análise energética, custos, etc, etc, etc. Portanto, o IFC é usado para trocar informações, mas também pode ser usado para representar ou para arquivar informação. E eu aqui gostaria, e era muito importante, antes de passar a palavra ao Carlos, que fizéssemos a distinção entre o esquema do IFC, o molde do IFC, o armário vazio, ok? E o armário com os dados lá metidos dentro, os dados, ok? É diferente. O esquema é esse molde, é a organização, é o armário preparadinho para receber informação. E esse esquema é o que nós comumente chamamos IFC, está bem? Mas um modelo IFC é, neste formato, nesta organização, preenchido com dados que são diferentes consoante eu estou a construir a minha casinha, ou tu estás a construir a tua estrada, ou o colega está a construir o seu hospital. A informação que vai estar aqui dentro vai ser diferente, apesar do esquema ser o mesmo, ok? E esta é a diferença entre
o arquivo gravado num formato como XML, JSON ou Step Physical File. Temos aqui um link para os diversos formatos dos arquivos destes dados e como é que eles podem ser gravados, ou o formato do tal esquema, que é para, obviamente que isto é para lógicas avançadas, mas eu gostaria que entendessem isto, esta diferenciação. Um esquema de dados é um armário vazio, não é? Foi alguém que idealizou, através da Express Language, lá no tempo do STEP, como é que isto tinha que ser feito, e um modelo de dados, e assim é que é no STEP Physical File, ou na file IFC, ou no IFC Zip, ou também pode ser escrito em JSON, Linked Data, muitos formatos. Tenho aqui uns links para esses formatos que penso que, até por dado o adiantado da hora, não vou estar aqui a deter-me nesse detalhe. Também tem todos estes links para a Building Smart, vocês podem consultar todos os softwares que neste momento implementam o IFC. E são centenas, ok? Vocês podem ver isso e podem ir visualizar todos, um a um, todos os softwares. Portanto, quem pensa que o IFC, o BIM é só um determinado software, aqui tem a prova provada que existem imensos, centenas de softwares que já neste momento gravam para o IFC. Só muito rapidamente, a história do IFC foi nos anos 70, havia normas de trocas de informação, que era o IGES, depois nos anos 80 apareceu este P10, e depois nos anos 84 é que apareceu o STEP. Em 95 surge a International Alliance for Interoperability, que é o primeiro nome da Building Smart, que em 2005, 10 anos depois, foi renomeada para Building Smart, e aqui tem vocês o conjunto de versões do IFC que ao longo dos anos foram feitas, terminando na IFC 4, que é a última versão. Neste momento nós temos mais de 800 objetos dentro do IFC que representam o mundo. O Carlos vai explicar isto, mas assim só de uma maneira muito rápida, ver que o IFC Wall está aqui escrito em linguagem Express, ok? Vocês podem ver à esquerda, podem ver o nome da classe, da entidade, é o nome que na Express Language se chama a classe, a IFC Wall, que vem de uma árvore de classes que o Carlos vai falar. Começa na root, que é a classe mais alta, depois objeto, do produto, do elemento da construção, ok? E que tem alguns dados, alguns atributos, algumas propriedades, como um número de identificação, a história do proprietário, o nome, uma descrição, alguns obrigatórios, outros opcionais. Isto aqui está aqui um bocadinho desatualizado nesta versão 4, isto mudou um bocadinho. E cá estão a ver as relações inversas que o Carlos há pouco falou. Portanto, esta entidade tem relações e depois relações inversas. Eu não vou detalhar isto, que senão realmente iríamos perder muito tempo. O meu objetivo é só um, é dizer que isto era uma linguagem express, feita quase em código de programação, que também pode ser visualizada numa linguagem Express-G. Este G é gráfica, que é esta que está aqui, que é bastante interessante. E vocês podem ver aqui à direita, espero que estejam a ver o meu mouse, o meu rato, estão a ver, não estão? Aqui? Estamos sim. À direita, no conjunto de objetos da construção, vocês veem aqui o IFC Wall, o IFC Slab, que é laje, covering, que é recobrimento, roof, que é cobertura, uma cortina, como é que é? Uma, uma parede de cortina, um pilar, uma viga, Fachada elementos. ventilada. Sim. Cortina de vidro. Não, é uma fachada, pode ser uma fachada. E então, reparem, o IFC Wall, que é este objeto, tem, tal como o Carlos há pouco falou, uma hereditariedade que pertence à classe pai da classe filha IFC Wall, que é o IFC Building Element, que é uma classe abstrata. Estão a ver ali o abstrato? Por sua vez, esta classe pertence
é filha da classe Pi IFC Element, que também é abstrata. O IFC Element é filha de uma classe IFC Produto, e finalmente o produto é filha do IFC Object, e por aí acima até chegar ao IFC Root, ok? Portanto, isto é uma hereditariedade. O que é que eu queria destacar só deste gráfico, que é muito importante para o que o Carlos vai a seguir explicar, que é: seria expectável que abaixo desta FCO nós tivéssemos, por exemplo, os materiais, a geometria desta parede, mas a complexidade e a beleza, a elegância, como há pouco o Carlos falou, do IFC é precisamente que estes conceitos estão totalmente separados. E se vocês repararem, o conceito da representação está aqui neste tracejado em baixo, a definir a representação dos objetos, não tem absolutamente nada a ver com aquela classe parede. É paralela e as representações estão todas dependentes da classe produto. Lá na frente, tal como o Darwin, vamos lá ver, todos nascemos daqui da classe produto, mas a representação é totalmente diferente da classe wall. Então, eu posso associar, relacionar representações diferentes de uma parede, até consoante os tipos de usos que eu quero. Vocês, por exemplo, nos programas de modelação, cá em baixo, muitas vezes vocês têm aquelas formas diferentes de mostrar uma representação. E esses formatos diferentes, aqui, esses formatos diferentes são precisamente trabalhados ao nível desta representação. E outros aspectos também, por exemplo, as aberturas. Seria lógico que dentro da parede eu tivesse as suas aberturas, os seus buracos na parede. Não. Isto são objetos diferentes, totalmente diferentes, e que nascem do IFC Element. Portanto, eu a determinada altura, se tiver uma abertura numa parede, vou ter que fazer uma relação entre a classe IFC Wall e uma classe que relaciona as aberturas e que a coloca dentro da parede. Portanto, igualmente também para os espaços. Eu sei que uma parede pode estar relacionado com um espaço, mas não está com um vínculo direto. Esta é o grande grau, digamos, do IFC, e penso que é importante ser definido. E passava, a partir daqui, passava ao Carlos. Carlos. Depois dessa explicação brilhante aí, né, do Lino, inclusive eu adorei aquela analogia do Lego, né? Eu vou roubar para mim aquilo ali, se ele permitir. E é um curso de Open Beam Express, assim, né? Pelo que eu estou vendo, assim, expresso, né? E, cara, tem muito conhecimento aí que está sendo jogado aí, que, nossa, eu demorei algum tempo para conseguir compreender tudo isso aí, né? Foi bem complicado. Mas vamos lá. Como o Dino falou, tudo no UFC são objetos, né? Tudo é representado como objeto, são classes de objetos. E aí é interessante aquilo que ele falou da geometria que está relacionada com o produto, que é uma classe abstrata, né? Então, aquilo que a gente viu ali, eu relacionei cliente, que é uma classe abstrata, com os projetos, não precisei relacionar, senão eu tenho que relacionar com cliente físico, com cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. Não, eu relaciono com o produto, eu estou relacionando a todo mundo que está abaixo dele. Então, existe uma semântica nesse esquema, né? Então, você consegue dar significado para os relacionamentos. Isso é muito legal, porque é uma maneira que o computador tem de entender coisas que os seres humanos entendem facilmente, mas quando você vai jogar aquilo para uma razão computacional, é um pouco mais complicado, né? Criar uma lógica computacional em cima daquilo ali. E aí, a 16739, que é o IFC, ela traz como ela é uma especificação, ela traz algumas regrinhas, né? Então, tem umas que eu acho que são interessantes para a gente saber, principalmente a gente trabalhar com essa tradução. A gente está trabalhando com os termos da especificação, né? A gente não está trabalhando com todos, a gente não vai trabalhar com todos, mas a gente vai trabalhar com aqueles que estão definidos do STD. E aí tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, todas as classes que são estabelecidas no IFC, elas começam com o prefixo IFC. Isso a gente já percebeu, né? Então, um IFC wall, né? Um IFC door, tal. Por isso que a gente fala assim, pô, eu não vou
eu não traduzo IFC wall para IFC parede. Isso não existe IFC parede, né? Você traduz o significado, né? Lá na definição fala o que que é um IFC wall. Tá em inglês lá, é um wall, né? E tal, tal, tal. Não, vou traduzir, é uma parede, tal, tal, tal. Mas a classe, ela pertence à especificação. É ela que vai aparecer lá naquele arquivo de formato. Então, eu não posso traduzir ela, né? Se eu produzo um IFC de um software que vai estar lá escrito lá IFC wall no formato e de repente no outro está escrito IFC parede, já são duas especificações diferentes, né? Então, todas as classes, elas possuem um IFC na frente, né? E elas continuam depois com a palavra na língua inglesa, com a convenção camel case. O que que é essa convenção camel case, né? É assim, você junta palavras de uma frase, por exemplo, né? Sendo que a primeira letra é sempre maiúscula. Então, uma forma de... Existem várias formas da gente computacionalmente dar um nome de uma classe. A gente pode usar underline, né? O que a gente não faz é usar espaço, né? Então, tem que ser caracteres contínuos, né? Então, no IFC optou-se por fazer ele junto. Então, por exemplo, quando eu tenho lá um property set, que é P7 wall common, são as propriedades comuns da parede. É tudo escrito junto. Tem P7 underline, wall common é tudo junto, só que o W do wall é maiúsculo e o C do common é maiúsculo. Então, fica mais fácil da gente ler, né? Porque toda vez que a gente vê uma letra maiúscula é como se estivesse separado na frase, né? Então, mas está tudo junto. Então, essa é uma convenção dentro da especificação IFC. A maioria das classes, a maioria das palavras, elas começam com IFC na frente e elas depois continuam em inglês com a convenção camel case. Os nomes dos atributos também seguem essa convenção camel case. Então, o atributo name, né, que várias classes herdam, elas começam com N maiúsculo. Predefined type, né, que é o tipo pré-definido, é tudo junto, mas o P é maiúsculo e o T é maiúsculo, né? Então, a gente repara que os atributos também seguem essa convenção, né? O conjunto de propriedades dos property sets, eles vão iniciar com um P7. Depois, mais lá na frente, eu vou dizer que existe uma regra, né? E muita gente burla, inclusive alguns softwares burlam, ou burlavam, agora não burlam mais. Mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente, quando eu falar de property sets. Mas os property sets que são definidos na especificação, eles têm um P7 na frente e separados com underline, né? P7, underline, e aí sim vem o nome do property set, também na língua inglesa, também com a convenção camel case. E aqueles que são os quantity sets, ou seja, são os conjuntos de propriedades utilizados para medição, né? Área, volume, comprimento, né? Aqueles que são utilizados para medição, eles têm um QTO na frente, né? De quantity. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, mas isso é o que está escrito logo lá no início da, da especificação. E aí, como a gente falou, são vários objetos, né? O IFC ele tem uma série de objetos para representar quase todos os conceitos, não só os elementos construtivos, mas também os conceitos, processos, atores, né, tudo mais. E esses objetos eles são divididos em camadas, né? Então eu tenho o core layer, né, que é a camada de núcleo, onde eu tenho aqueles objetos que são aquelas classes abstratas, né? A gente falou das classes abstratas, né? Então aquelas classes mais abstratas lá de cima, né? A gente vai ver que as classes se relacionam com essa relação de herança, né, de subclasse, superclasse, é uma grande árvore, né? A maioria das classes, elas compõem essa árvore. Todo mundo vai ser um filho de FC root, né? Nem todo mundo, a gente vai ver aqui agora. Mas a grande maioria vai ser filho de FC root. Ou seja, vai ser uma subclasse de uma subclasse de FC root. Vai chegar até IFC root. Ou seja, todo mundo é um tipo de IFC root. Se fosse um sistema de classificação, a gente colocaria lá sistemas construtivos de edificação, seria a primeira classe lá, e depois ia descendo, né? Sistemas arquitetônicos, sistemas estruturais, sistemas de instalações, né? E aí ia especializando, né? Então, todas elas nascem de um. E essas primeiras classes, né? Elas compõem a camada de núcleo. Então, ali eu estabeleço
aqueles atributos e aqueles relacionamentos que são principais. Igual eu fiz lá com o cliente, que eu falei, todo cliente tem um nome e um endereço, né? E aí suas subclasses herdavam esses atributos, mas também herdavam o relacionamento com o projeto, né? Então, eu jogo tudo isso para a minha classe lá de núcleo, né? Para as minhas classes de núcleo, né? E aí, depois eu desço por uma camada de interoperabilidade, né? Onde eu começo a especializar essas classes. Então, eu tenho os meus building elements, eu tenho os meus component elements, meus elementos de serviço, os elementos de gerenciamento, né? Mas eu ainda tô. E aí eu tenho a maioria das classes que a gente conhece, como IFC Wall, né? IFC Door, mas eles não estão totalmente especializados, porque eu tenho mais uma camada de domínio, e isso é muito interessante no IFC, que é onde eu especializo mais, né? Então eu posso colocar ali objetos específicos de instalações elétricas, por exemplo. Eu tenho lá objetos específicos de instalações elétricas que eles são mais específicos para esse tipo de disciplina e eles também estão nessa camada essa camada de domínio, né? Porque eles pertencem a um domínio. Repara que dessa forma, se eu quiser criar um domínio novo, que é o que aconteceu no IFC 4.3, eu vou mexer muito pouco nas minhas camadas de núcleo, na minha camada de interoperabilidade. Basta eu criar um domínio novo. Esse gráfico aqui, inclusive, é o gráfico do IFC 4.0. Você vê que não tem o domínio ali de roads, não tem o domínio de túneis, né? Então, não tem a infraestrutura ainda. Então, quando eles criaram o IFC 4.3, o que eles fizeram foram estender os objetos. Criaram mais objetos e jogaram nessa camada de domínio. É claro que eles tiveram que mexer um pouco ali na camada de interoperabilidade, né? E mexer muito pouco na camada de núcleo. Então, você consegue estender os domínios. E essa é uma ideia já um pouco antiga, né? De que para nós, usuários, né? Isso faz muito mais sentido do que um MVD, propriamente dito, né? Você colocar domínios, você só, se eu não quero tal domínio, se eu quero um IFC que não seja de infraestrutura, então eu não vou trabalhar com esses domínios. Então, eu estou jogando para camadas acima. Agora, a gente sabe que o MVD é importante para desenvolvedores de software. Você nunca importa ou exporta um arquivo IFC, você sempre importa ou exporta um MVD do arquivo IFC, ou seja, uma parte da especificação, a não ser que seja um software que faça tudo, né? E a gente sabe que não tem. O software é especializado em alguma coisa, então ele vai trabalhar só com uma parte da especificação, né? E aí eu tenho uma outra camada que não se relacionam com aqueles outros objetos, que não estão abaixo de FC Root, que é uma camada de recursos. São aqueles objetos utilizados para recurso mesmo, né? Então, properties são camadas de recurso. Propriedades são objetos de camadas de recurso. Por exemplo, uma coordenada eu vou ter uma representação geométrica. Então, eu tenho lá, desde do, de uma extrusão, de um B-wrap, né, de uma malha triangulada, eu tenho as arestas, tudo é objeto. Eu tenho a coordenada de cada vértice, né, daquela representação geométrica. Essa coordenada, ela está na camada de recurso. Então, ela não faz parte dessa árvorezinha ali da camada de núcleo, da camada de interoperabilidade, da camada de domínio. Então, ela é uma camada à parte, né? Que é aquela resource layer. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, aqui eu não vou entrar, eu já expliquei mais ou menos o que que é, mas se vocês quiserem depois ler aí para ter um entendimento melhor e ter uma explicação das camadas, né? Inclusive, é, é, na camada de núcleo, camada de interoperabilidade, camada de recursos, por exemplo, eu estabeleço o GUID, aquele Global ID, que é um atributo que é um identificador do objeto, é quase que um CPF do objeto, né? Eu estabeleço isso lá no IFC Root, que seria o atributo que todo mundo vai ter. Então, eu coloco lá no IFC Root, que é a camada mais abstrata, eu coloco. Mas os objetos da camada de recursos não têm, inclusive IFC Git. Eles não têm o IFC de UID. Por quê? Porque eles não estão nessa árvore ali das outras camadas, né?
E a árvore, a hierarquia hereditária é mais ou menos essa. Aqui são os principais elementos, os principais objetos, e você vê que eles vão se especializando e tem aí uma semântica, uma ordem, mais ou menos, né? Isso aqui é muito similar também a uma taxonomia, por exemplo, de classificação de seres vivos, né? Então, bota lá, seres vivos lá em cima, e aí mamíferos aqui embaixo, sei lá, répteis do outro lado. Então, tudo que está abaixo de répteis tem que ser um réptil, né? Então, quando eu estabeleço lá mamífero, é todo mundo, sei lá, se tiver algum biólogo aí, por favor, não me critique. É alguém que mama quando é filhote, né? Mamífero. Só o ser humano que tem mania de beber leite depois que vira adulto. Mas aí você tá lá, bebe leite quando é filhote, mama da sua mãe, então ele é mamífero. Então, todo mundo que é o especializado mamífero, felino, né, tal, ele tem que ter a característica de um mamífero. Senão, é, tá errado. E às vezes isso acontece nos sistemas de classificação, né? Às vezes eu tenho um elemento ali que está numa raiz, numa ramificação, que pode ser caracterizado aqui nessa ramificação e pode ser caracterizado na outra ramificação. Então, o meu sistema de classificação já está furado, né? Então, você vê que o sistema de classificação também é orientado a objeto, né? Também tem essas relações assim. Então, aqui no IFC, a gente tem isso. Então, tem o IFC Root, que é um conceito abstrato de ser a minha classe mais abstrata, que vai carregar alguns atributos, né? Na verdade, são 4 atributos que todo mundo herda, né? E aí eu vou especializando. Então, eu tenho um conjunto de classes que é a IFC Object Definition, que também é uma classe abstrata, mas que vai ser pai de uma série de objetos que estão relacionados com objetos e tipos de objetos, né? Depois eu tenho uma outra ramificação, que é a IFC Property Definition, que vão ser todas as classes que estão relacionadas com definições de propriedades, né? E aí eu tenho depois uma outra ramificação, que são os relationships, porque as relações entre os objetos no IFC muitas vezes são feitas por outros objetos específicos de relacionamento, né? Então, um relacionamento, por exemplo, tem lá IFC Field Element, quando eu quero dizer que uma, que uma janela ela está preenchendo um espaço vazio, eu uso esse objeto para relacionar os dois, para relacionar a janela e para relacionar um opening element, que é um espaço vazio, né? Que está relacionado também com uma parede ou com algum outro elemento. Então, descendo ali a ramificação de IFC Object Definition, ele também se divide, vai se especializando em IFC Object e IFC Type Object, né? Todo mundo abaixo de IFC Object é algum tipo de objeto, né? E Type Object é alguma definição de tipo de objeto. A gente já viu aí, é muito comum a gente, quando trabalha com IFC, a gente vê, pô, tem o IFC Wall e tem o IFC Wall Type, né? Tem sempre um objeto e tem um tipo, né? Então a gente tem essa relação de par semântico que eu vou falar depois um pouquinho para vocês, que é sempre o objeto e um tipo associado ao objeto, né? Então eu tenho também, e aí por aí vai, né? O objeto ele pode ser um objeto de processo, pode representar processos, pode representar um ator, ou seja, alguém que vai atuar, né? Naquele projeto, naquela construção, e o produto. O produto já começa a representar todos os objetos que de alguma forma eles têm alguma geometria associadas a ele. É por isso que no AFC Product é que eu crio a relação, é que eu faço uma relação de geometria. Eu só consigo relacionar a geometria a uma classe, subclasse de FC Product, né? Então, aqui eu começo a ter. Então, ele também se divide em FC Special Structure Element, ou seja, aqueles elementos, aquelas estruturas espaciais, que é o IFC Site, IFC Building, que é a construção, IFC Building Story, que vai representar o andar ou o pavimento, IFC Space, todos esses são elementos estruturais. Então, você vai vendo que eu vou dando semântica aos objetos, né? Eu vou classificando, organizando eles de forma que eles fiquem bem estruturados, né? Então, tem o FC Element, que aí ele vai se dividir em FC Building Element, que são os elementos construtivos, né? Aí vai começar a descer, IFC Window, IFC Wall, IFC Beam, e aí já começam a entrar as classes que são instanciáveis, aquelas que eu posso associar um objeto instanciável.
Então, aqui tem mais ou menos uma definição, assim, eu peguei só uma ramificação, né, AFC Root, GFC Root e GFC Object Definition. Na especificação, se vocês forem lá ler a especificação, tem uma definição para cada uma delas, né? Então, por exemplo, AFC Product, aquilo que eu falei, é um objeto físico ou espacial que pode ser atribuído de uma forma geométrica. Então, sempre tem um significado para aquela classe, né? Então, tudo que for abaixo dela tem também que respeitar essa definição. Lembra, se o IFC Element é uma subclasse de IFC Product, então ele é um tipo de IFC Product, né? Se um felino é uma subclasse de mamífero, então todo felino é um mamífero. Então, por isso que quando você estabelece atributos de uma superclasse e relaciona a superclasse, você também está estabelecendo as suas subclasses. E aí, também na especificação, você vai ver que existem atributos relacionados com cada uma dessas classes. Então, lá no IFC Root, eu já estabeleço 4 atributos: Global ID, Owner History, Name, Description. Todo mundo que estiver abaixo dele vai herdar esses atributos, né? Então, se você for descendo, ó, a IFC Object Definition não tem nenhum atributo relacionado, mas ele tem relacionamento. A FC Object vai ter aquele Object Type, que é um atributo que tem uma importância também. A FC Product vai ter lá Representation e Object Placement, ou seja, Object Placement é um atributo que vai ter como valor a sua localização no espaço, né? Representation vai ter ali qual é o objeto que representa ele, né? E aí o elemento tem um tag. E aí quando eu pego um IFC column, que ele é subclasse de todas essas classes aí, ele vai herdar todos os atributos. Então, quando eu clico num arquivo, num elemento que é um IFC column dentro do arquivo IFC, eu vou ver lá que ele tem Global ID, Owner History, Name, Description. Mas cada uma dessas propriedades, desses atributos, ele herdou de suas superclasses. Então, a linha azul estão os atributos que ele herdou das suas superclasses, né? Então, você vai ver, dele mesmo só tem um predefined type. Agora, o Windows já é diferente, né? O Windows tem um predefined type, mas tem uma série de outros atributos que são específicos do Windows, né? Que eu não poderia ter, por exemplo, em column, que é partition type, qual é o tipo de, como que ele se decompõe, né? São 2 painéis, 3 painéis, então isso não faz sentido para coluna, né? Para pilar, mas isso faz sentido para janela. Então aqui eu começo a especializar, começo a dar significado aos meus objetos. Isso aqui é como é a estrutura, né? Quando você abre um arquivo IFC, você vai ter sempre aquele navegador de projeto, né? Existe um relacionamento entre os meus elementos estruturais, né? Então, eu tenho o IFC Project, eu tenho um objeto para representar o meu projeto, né? E aí, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Que é a norma estabelece, né? Num arquivo IFC só pode existir um IFC Project, não pode existir mais de um, só existe um. Se existir mais de um, está furado. Por isso que cuidado quando vocês veem assim, tem um site na internet lá que fala que faz merge de IFC, vou lá fazer. O cara simplesmente pega um e outro e junta, né? Ficam 2 IFC projects, né? Tá fora do. Se você jogar lá para o serviço de validação da Build Smart, vai dizer que está inválido, porque não está obedecendo a especificação. Então, é, é, não é só o cara que às vezes faz uma programação, ele aprende a programar com IFC e não conhece a especificação. Não basta isso, cara. Tem que saber programar e tem que saber conhecer a especificação, né? Eu tenho o IFC Site também, né? Essa relação que vocês estão vendo aqui com a setinha não é uma relação de hierarquia, né? Não, cuidado, né? Aqui já é um outro tipo de relação, é uma relação de container espacial. Então, o meu IFC Site ele está contido, ele faz parte de um IFC Project, né? O IFC Site representa a área do terreno ou o local onde aquele empreendimento é feito. Ele pode ter associado ou não um terreno, uma área em que vai estabelecer o espaço, né, daquele projeto, a localização daquele projeto, é o meu IFC Site. Tem o IFC Building que representa a construção. Aí sim eu posso ter mais de um IFC Building, mais de um IFC Site relacionados a um projeto.
UFC Building Story, que é o pavimento, o andar, e o UFC Space, que representa um ambiente, que já havia uma discussão no grupo lá se era ambiente, se era espaço, né? E aí depende muito, né? Porque o UFC Space, na prática, ele representa várias coisas, né, dentro do arquivo UFC. E aí entra aquele desafio nosso, né, de saber como classificar os objetos, né? E aí que já entra o BSDD, né? Então, o que que significa realmente FC Wall? Não basta eu chegar para você e falar assim, é parede, né? O que que significa a palavra parede para vocês, né? Então, pode ser que tenha algum elemento aqui que tem um nome no Brasil e tenha outro nome em Portugal, né? Então, não basta eu dar uma definição. Essa é uma crítica que eu faço ao sistema de classificação. Quando eu coloco lá, concreto protendido, tá? O que que é concreto protendido? O que que se entende por concreto protendido? Ah, todo mundo sabe. Não, mas não é bem assim. Eu estou usando uma modelagem de dados computacional. Eu preciso que o computador saiba o que que é isso. Então, você estabelece. Ah, todo elemento construtivo que é utilizado para separar ambientes e tal, tal, tal. Ou seja, você dá uma definição do que é um IFC Wall, né? Para que ele serve. Tanto que, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com IFC Lock, eu não entendia quase nada de BIM, para mim, o revestimento era IFC Wall também, entendeu? A parede, e aí eu botava em todas as camadas ali, né, e tal, todo mundo era IFC Wall. Não, não é. O revestimento é IFC Covering. E aí o IFC Covering pode ser tanto um revestimento de parede, quanto um revestimento de piso, quanto um revestimento de forro, né? Então, você precisa conhecer, não é só traduzir a palavra, né? Já vi várias discussões no grupo. Ah, IFC Furniture, é mobiliário. Não, mas furniture significa isso. Não. Você precisa entrar na especificação e ver o que que ela dá de significado para aquele, ou entrar no dicionário de dados, e o que que ela dá de significado para aquela classe. Lembra? IFC e alguma coisa escrita em inglês é uma classe. O que que ela dá de significado para essa classe? É olhar a especificação, é olhar a definição do que está escrito lá, né? Aqui eu volto com a hierarquia de classes, né? E para quem quiser saber mais, eu explico um pouquinho ali das subclasses de IFC Object, né? Então eu tenho, por exemplo, grupos, né? Uma agregação, eu tenho o IFC Group, eu tenho como agrupar elementos. Eu tenho o IFC Element Assembly também, que é um outro tipo de agrupamento, né? Então aqui, se vocês quiserem depois ler com mais calma, eu tenho ali a divisão de Product, né? IFC Special Structure Elements, IFC Elements, né? Então, é sempre a relação de cima para baixo, é uma relação de especialização, e de baixo para cima é uma relação de generalização, né? Aqui tem uma definição de cada uma delas, né? É, Na época, eu peguei isso aqui do 4.1, tinham 776 classes, o 4.3 extrapolou isso, né? Tem muito mais classes, né? De UFC, mas isso aqui é só para vocês pararem que tem aquelas classes mais conhecidas, que é FC Wall, parede, window, né? Door, que é porta e tal. E tem aquelas não tão corriqueiras, que é Cartesian Point, que é um ponto cartesiano, Local Placement, que é uma localização no espaço, uma face geométrica, uma malha triangulada, cada face daquela é um IFC face, né? Então, tudo são objetos que precisam ser classificados. Então, existe classe IFC para cada uma delas. Aqueles atributos, eu falei, os 4 primeiros são definidos em IFC root, né? Que é o Global ID, que é um identificador global exclusivo que todo mundo, todo software, em todo mundo do software, né? Quer dizer, é um algoritmo, né? Que calcula isso quando ele gera um IFC, é um algoritmo que eu não vou dizer que é 100% de garantia que não existe nenhum outro elemento com aquele mesmo global ID, mas é tipo assim, 99,9% de chance de não ter, né, um outro com o que aquele código representa, né? Por exemplo, o Element ID do Revit, cada elemento no Revit, ele tem um Element ID, que é um identificador, que são poucos números. Então, você não tem garantia nenhuma que não tenha um outro modelo lá federado, que se federa na Navisworks, que não tem o mesmo número. Então, ele não serve como identificador, né? Então, o Global ID serve como identificador, né? Há o registro, que geralmente é um atributo que vai ter no seu como valor um outro objeto, né? Os atributos podem ter valores, a gente vai ver
diferentes data types, né, tipos de dados diferentes, mas pode ter também um outro objeto, e é um objeto onde você consegue atribuir informações de propriedade daquele objeto, né? Então, quem foi que criou aquele objeto, qual foi o software, né? Ele estabelece, não é um histórico, né? É somente digamos, um histórico último, um último histórico daquele elemento, né? O name, que é um nome opcional, né? Ele é um atributo opcional, é um nome que você pode dar para o elemento. Todo elemento tem um name, né? E um description, que é onde você consegue escrever é, é, mais sobre aquele objeto, né? O name, geralmente, ele é uma exceção, é para você identificar aquele objeto, mas cada classe pode ter ali na especificação uma atribuição diferente para esse name, né? Então, você precisa olhar na classe lá como que aquele name ele está. Algumas classes têm um long name, que é o caso, por exemplo, de Building Story, às vezes você coloca lá um pav, né, o pav 1, mas primeiro pavimento, né, pavimento ático, você consegue botar um long name que não chega a ser um description, né, uma descrição. E o object type, que ele tem uma função aqui, é para quem depois quiser saber um pouquinho mais como o GUID ele é construído. Por favor, eu já vi gente fazer isso, não façam, chegar lá simplesmente criar um GUID da sua cabeça, botar lá um monte de código maluco, porque não, tem que ser esses caracteres e eles sempre começam com 0, 1, 2 ou 3. Eles só podem começar. Se não começa com esses caracteres, significa que não é um GUID autêntico da especificação, né? Então tem ali a ISO, né, que ele obedece. Inclusive, no meu curso, eu proponho um desafio para o pessoal tentar explicar o porquê que eles começam com 0, 1, 2 ou 3, né? Mas ninguém consegue acertar, eu tenho que explicar. E aí, sim, cada atributo, assim também com as propriedades, eles são de um tipo específico, né? E não basta simplesmente dizer assim, não, esse atributo é do tipo texto, aquele é do tipo numérico, aquele é do tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, né? Eu tenho que dizer qual valor aquele atributo, é uma especificação, né? Então tem que dizer qual valor aquele atributo vai ter. É como lá quando eu criei meu cliente, eu digo assim, endereço. Endereço tem que ser um atributo do tipo texto, que eu vou botar o endereço lá, né? Sei lá, CPF tem que ser um numérico, mas ele tem uma máscara, né? Sempre 3 números, ponto, mais 3 números. Então, eu estabeleço o que eu chamo de data types, né? E o IFC, ele tem tipos definidos, né? Ele tem tipos já definidos do próprio IFC. Então, ele tem o IFC Label, vocês vão ver isso na especificação, né? Quando vocês entrarem lá nos atributos e também entrarem nas propriedades, vocês vão ver que cada atributo tem um tipo definido. Então, IFC Identifier é uma cadeia de caracteres usado para identificação. O Global Unique ID é o tal do IFC de UID, ou seja, são 22 caracteres que tem aquela regrinha toda, né? Existe um algoritmo específico para gerar ele. IFC Label é um texto curto, ou seja, é um texto de no máximo 255 caracteres, né? IFC Teste não, é um texto maior, que é um texto que você pode escrever, pode chegar a 32.767 caracteres, então é um texto maior. A FC Binary é um número binário, ou seja, 0 ou 1. A FC Boolean é um tipo booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E aqui tem uma coisa interessante, né, que é o FC Logical. Mas qual é a diferença do Boolean para o lógico? O lógico pode ter 3 valores, true, false ou desconhecido, né? Pode ser que você tenha algum atributo que o valor não seja verdadeiro ou falso, simplesmente eu não sei, é desconhecido, né? Então, e aí e por aí vai, você tem 130 tipos definidos, isso na versão 4.0, né? Talvez tenha aparecido algum tipo a mais na 4.3, mas você tem uma série de tipos se vocês quiserem se divertir lá na especificação e ver. Aí tem uns atributos que eu acho que são importantes a gente saber, principalmente quem está trabalhando na tradução, né? Um deles é o predefined type, né? Você viu por exemplo, o IFC Wall ele vai herdar vários atributos de todo mundo que está em cima dele. Chega nele tem um predefined type. Quase todos os atributos de elementos construtivos têm um predefined type. E o que é esse predefined type? Às vezes, eu quero especializar mais
aquele objeto, a classificação daquele objeto, mas não vale a pena eu criar uma classe para isso. É o caso, por exemplo, de IFC Sanitary Terminal, né? Ou seja, terminais sanitários, né? Existem vários tipos. Existe a bacia sanitária, existe o lavatório, todos eles são IFC Sanitary Terminal, né? Ah, então vou criar uma subclasse para especializar cada um deles. Vou criar uma AFC bacia sanitária, IFC lavatório, IFC mictório, IFC chuveiro. Não, não vale a pena, porque todos eles têm a mesma característica. Então, em modelagem de dados, a gente não cria um objeto se esse objeto não tiver atributos específicos e não tiver relacionamentos específicos. Como todo mundo tem os mesmos atributos e os mesmos relacionamentos, todo o Sanitary Terminal tem os mesmos atributos e os mesmos relacionamentos, então a especificação cria uma outra forma de especializar. Essa outra forma ela é descrita no predefined type, é um tipo pré-definido. Então, aquele objeto ele é um IFC Sanitary Terminal, né? Mas no predefined type eu especializo ele. Se for um sink, ele é um lavatório. Se for um cistern, ele é aquela parte ali da bacia sanitária ou um reservatório. Toilet pan é a bacia sanitária. Urinal é um mictório. Shower é o chuveiro. Então, algumas classes possuem esse predefined type. E esses predefined types só podem ser preenchidos com tipos enumerados, ou seja, eles têm valores. Se entrar lá na especificação, vai ter lá o atributo definido lá, predefined type, do lado dele vai ter no caso ali do bin, né, que é a viga, a AFC bin, ele vai ter um tipo enumerado que é o data type é AFC bin type enum. Todos esses que têm tipo type enum é um tipo enumerado, ou seja, ele tem valores que ele pode ter, né? Ele não pode ter nenhum outro valor que não seja aquele que está na especificação, né? Então, se você clicar lá, você vai ver que, no caso da FC Sanitary Terminal, você tem tipos que você pode definir. E se a especificação tiver um tipo eu tenho um tipo aqui que eu não achei na especificação. Então, você tem lá um predefined type que é user defined, que é assim, definido pelo usuário. Então, você coloca lá user defined, e aí você vai colocar o seu tipo lá no atributo object type. Então, toda vez que um software lê um arquivo IFC e ele, lá no predefined type, ele lê assim, user defined, ele vai lá procurar no object type, e aquele é o tipo pré-definido dele. Ou ele pode muito bem ser um not defined, ou seja, não definido. Eu não quero definir tipo nenhum, então eu coloco lá not defined. Ok? E toda vez que vocês virem, às vezes, numa especificação ou no requisito de troca de informação, eles definem dessa forma, eles colocam o nome da classe, ponto, o tipo pré-definido, que é sempre maiúsculo. Tá? Se vocês olharem a especificação da Plambin, do Chile, né? Eles já traduziram algumas das classes lá para espanhol e eles colocam lá no requisito de dados dessa forma. Como eu falei antes, a gente tem tipos construtivos dos elementos, né? Então, a gente tem esse par semântico, né? Do FC Object e o FC Type Object. O que é isso? Lá quando para quem modela no Revit, a maioria dos softwares, toda vez que você cria uma família, por exemplo, você define um tipo da família. Até aquelas famílias que você não definiu tipo nenhum, ela tem um tipo lá, ela bota standard, né? Ou então ela bota padrão, né? Todo objeto que você instancia, ele tem um tipo relacionado. Então, por exemplo, se eu tenho uma porta do tipo A, uma porta do tipo B, eu tenho lá portas diferentes, né? Eu tenho instâncias, né? Eu tenho 3 portas do tipo A ali e eu tenho 2 portas do tipo B, né? Esse tipo, ele pode guardar tantas informações de tipo, né? Como também a geometria. Eu posso, em vez de associar a geometria ao objeto, associar a geometria ao tipo. Então fica até mais fácil, né, de carregar, porque lá o meu objeto. Imagina, se eu associar uma geometria igualzinha a cada instância, eu vou ter meu arquivo enorme. Eu associo essa geometria ao tipo, e aí eu já sei que aquelas instâncias são daquele tipo, ele simplesmente repete aquela geometria. A única coisa que eu tenho que colocar na instância é a localização, a rotação, né, a localização no espaço.
e outras coisas, como uma transformação, escala, né? Algumas coisas assim. Não é tão simples assim, mas é mais ou menos isso, né? E aí, repara que o tipo tem que ser um objeto também. E esse objeto está no arquivo FC. Embora ele não apareça para você ali no 3D, ele está cadastrado na memória do arquivo, né? Assim como as famílias estão carregadas lá no modelo do Revit, esses tipos estão no IFC também. E esses tipos têm é, é, atributos, têm relacionamentos, né? Inclusive com as suas instâncias. Quando eu boto lá uma instância da porta tipo A, eu digo que ela é do tipo A. Ela está relacionada com um objeto de tipo de porta, né? Então, são objetos também. E qual é a classe desses objetos? É, eles são subclasses de IFC. Aí a gente volta lá para o primeiro. Vocês me desculpem, é o layout mal definido, mas assim, eu montei esses slides de um dia para o outro, né? É, se lembra que a gente mostrou lá a hierarquia de classes? Olha lá. E ele tem o IFC Object, uma ramificação, IFC Type Object, é outra ramificação. Então, abaixo de IFC Type Object, as subclasses de IFC Type Object são todas as classes relacionadas a tipos. São aquelas classes de objetos que não são instanciadas, mas elas contêm informação do tipo. A Célia está fazendo uma pergunta no chat, né? Carlos, minha dúvida, IFC é para facilitar a interoperabilidade entre diferentes softwares. Todos os softwares utilizados no BIM estão preparados para IFC. Eu digo que hoje em dia a grande maioria dos softwares estão preparados, assim, estão preparados. Eles entendem o IFC, né? Importam e exportam IFC. A questão de estar preparado para IFC é uma questão que dá um debate grande, né? Mas por Isso, enquanto isso. não vamos entrar nessa discussão agora, senão a gente não vai Seara, não perfeito. vai entrar. Eu não quis usar a voz exatamente para não interromper, porque uma pergunta dessa realmente gera muita discussão, né? Mas a gente sabe que aos poucos isso também vai se adaptando, né? O IFC ele existe e ele tem que ser aplicado para exatamente facilitar isso tudo, né? Mas valeu, É, obrigado. como o Lino bem falou lá no início, né? A ideia é essa, né? E a gente espera que o mercado amadureça, né? É, no IFC, você também tem a questão de grupos e agregados, né? E os principais são esses aqui. Está demorando um pouquinho porque eu estou remoto, tá? Depois vocês leem aquela parte lá principal, né? Mas a verdade é que você tem IFC Groups, que são grupos, né? São classes que vão conter grupos de objetos e esses objetos eles são relacionados. Esse objeto ele está agrupado nesse objeto, então também é um relacionamento de objeto. E você tem o IFC Element Assembly, né? Que se não me engano já teve uma discussão, né, no grupo, né? Falando sobre isso. Por exemplo, a escada é um IFC Element Assembly, né? Porque ela é um IFC Stair, mas ela tem uma relação de agregação com outros objetos, como o patamar. O patamar da escada é um objeto da classe IFC Slab, do Predefined Type Landing, né? Já os pisos são IFC Stair Freight. Então, você tem essa relação de agregação, né, dentro do IFC. Você tem dois relacionamentos assim que eu diria que são principais para a gente entender, né? É a relação de containers e a relação de agregação, né? Então, a relação de agregação é essa, por exemplo, um IFC Element Assembly, e um Element Assembly, ele é aquela agregação como uma estrutura metálica, que é composta de membros estruturais ali, né? Então, é uma coisa mais complexa assim. Um elemento assembly também pode ser, digamos, um spool para quem trabalha com a parte de tubulações industriais, né? Às vezes eu tenho um spool que é um ramal de tubulações com conexões e válvulas que são pré-fabricados. Depois eu vou montando esses spools, né? Então, eu posso chegar e pegar aqueles elementos todos e agrupar eles num elemento assembly. E aí
dar atributos específicos para aqueles pool, né? É, vários outros tipos de Element Assembly podem acontecer dentro do arquivo FC. E aí existe uma relação de agregação entre esse Element Assembly e os elementos que o compõem, né? Esse é um tipo de relação que existe no IFC. E existe, por exemplo, a relação do IFC Space com o IFC Building Story, que é o pavimento, com a construção, né? Esse pavimento pertence a que construção? A esse objeto da classe IFC Building. Essa relação também é uma relação de agregação, né? E agora, a relação de container, né? Special container, container especial, é uma relação de qual objeto está relacionado com qual elemento estrutural, qual elemento espacial. Então, por exemplo, como é que o IFC guarda, né, os elementos que estão relacionados com o pavimento? Como é que eu sei todos os elementos que estão em um determinado pavimento? Existe uma relação ali, né, que eu não vou entrar em detalhes, mas existe um objeto que faz essa relação, e é uma relação de container espacial, né? Então, um elemento pode estar contido no espaço, e aí esse espaço está agregado no IFC Building Story, né? Então, eu tenho esses dois relacionamentos que são relacionamentos que eu acredito que são importantes da gente saber. Talvez a gente venha muito essa questão de agregação de objetos. Podem ter classes que são classes que representam um complexo de outros objetos e também outras classes que são desses objetos, por exemplo, conexão estrutural, uma chapa metálica, mas que ele vai fazer parte de um elemento assembly, alguma coisa nesse sentido. O Alessandro Ferreira está falando dos parafusos da defesa pode ser considerado como elemento assembly ou element. Eu acredito que eles são um elemento de um elemento assembly, né? Então, você pode conter essa relação. Você pode ter o parafuso separado ali, né? Mas você pode ter também essa relação de agregar eles, né? Criar esse tipo de agregação. Deixa eu voltar aqui. E aí vamos falar do que o pessoal mais utiliza do IFC, que são os property sets, né? O mercado também, da mesma forma que os softwares precisam adquirir maturidade, o mercado precisa adquirir maturidade com relação ao IFC, né? A gente utiliza muito pouco a especificação, os objetos e todos os seus relacionamentos. E a gente tem uma mania de usar muito property set, né? Muita propriedade. Tem gente que quer colocar o pavimento na propriedade, sendo que já existe esse objeto pavimento, esse objeto já está relacionado com o objeto, né? Então, a propriedade ela não serve para tudo, né? Mas é uma coisa que vai ser super recorrente para a gente nessa tradução, né? Então, os property sets, né, que são conjuntos de propriedades, eles são objetos também. E as propriedades que o compõem também são objetos. E existe um relacionamento. Então, o que tem é que eu tenho um property set, uma instância de property set. Property set é uma classe, né? Eu tenho uma classe de property set. E aí eu tenho uma instância e essa instância está relacionada com o objeto. Então, o property set a gente está vendo ali um modelinho, está em azul ali uma laje, né? E aí está mostrando ali, geralmente o software visualizador, ele vai mostrar o property set associado àquele elemento que foi selecionado. Então, tem ali o property set, os property sets, né, que estão em azuis, com suas propriedades, o property set da laje, né? Então, na verdade, existe um objeto property set que está relacionado, uma instância, né, de um objeto, uma property set, que está relacionado com aquela laje, né? Por isso que, às vezes, tem gente que vai tentar abrir o arquivo IFC e quer ver todas as propriedades na linha ali do objeto. Não. É um outro objeto que tem outros objetos que estão relacionados com aquele elemento, né? E aí, isso aqui, eu gosto de trazer isso aqui da especificação, né? Lá no item 5.1.3.14.1, né? Porque tem muita gente... no começo, quando eu falava isso, o pessoal dizia que não era verdade. Então, eu tive que trazer lá da especificação, né? E tem um link ali para vocês verem, né? Isso está escrito na especificação e é bem claro, né? Ele fala, o property set é um container que contém propriedades distribuídas em uma árvore de propriedades.
né? Essas propriedades são interpretadas de acordo com o seu atributo name, ou seja, o property set ele tem um name, né? Aí fala, cada propriedade tem uma cadeia de caracteres de nome significativo, mas ali o interessante é que no final ele fala assim, a convenção de nomenclatura P7 underline XXX, ou seja, qualquer outro caractere, ou seja, o prefixo P7 underline se aplica a todos os conjuntos de propriedades que são definidas como parte desta especificação e deve ser usada como valor do atributo name, né? Ou seja, no name daquela classe, né? Ele tem esse P7 underline. Além disso, qualquer conjunto de propriedades definido pelo usuário pode ser utilizado, ou seja, eu posso definir o meu property set, né? Só que os conjuntos de propriedades que não são declarados como parte da especificação devem ter um valor em name que não inclua o prefixo P7. Ou seja, se você vai colocar um property set, você vai criar um property set seu, da sua empresa, né? Você não deve colocar o P7 underline, porque o P7 underline ele é reservado aos property sets da configuração, aqueles que estão no dicionário de dados, né? Aqueles property sets que são a ver da Build Smart, property sets podem ser aplicados globalmente, universalmente, né? Então, se você precisa de um property set específico para sua empresa e tudo mais, você vai criar um nome. Eu geralmente coloco o nome da empresa maiúsculo na frente. Então, sei lá, José Lino Engenharia, né? E aí eu coloco qualquer outra coisa assim. Identificação, quantificação, tal, tal, tal. Por quê? P7 é justamente para você reconhecer. Quando você olha um P7 underline, você sabe que aquele property set é o property set que está lá no dicionário de dados da BibSmart, da especificação, é o definido pela especificação, né? Então, isso é muito importante. Antigamente, vários softwares já criavam um P7 underline ArchiCAD, sei lá, alguma coisa assim na frente e já estava fora da especificação. Isso também para os quantity sets, tá? Quantity set, que são quantidades de medição, tem um QTO underline na frente, né? Ah, pouca gente sabe disso, mas o IFC Property, né? E aí ele tem essas duas subclasses ali, ou seja, um property ele pode ser tanto um simple property quanto um complex property, né? Que é um conjunto de outras propriedades, que não é o property set, né? Por exemplo, eu posso ter um property set e posso ter um property set de property set, né? Isso às vezes acontece, né? E aí alguns visualizadores não conseguem entender esse property set, mas pode acontecer. Eu nem ensinava isso antes, mas quando eu comecei a ver alguns arquivos que vêm do ArchiCAD, costumam vir assim às vezes, né? E o que acontece é assim, o objeto ele é relacionado com o property set, né? E um tipo também pode ser relacionado com o property set. Então você tem property set de tipo, seria o equivalente no Revit aos parâmetros de tipo, e um property set de instância, que são os parâmetros de instância, né? E aí eu não vou entrar nesse detalhe, mas existe uma série de regrinhas. Se tem um property set, uma propriedade, o mesmo nome de property set, de uma propriedade de instância, de tipo, qual que vale, entendeu? Qual que sobrescreve? Existe uma regrinha para tudo isso aí. Sempre a instância vai sobrescrever o tipo, né? E é assim que funciona. Existem vários tipos de properties, né? É, claro, um property set ele é composto de vários properties, né? Ou seja, propriedades que são da classe IFC property, né? E aí, às vezes, vocês vão ver, é do tipo IFC simple property, né? E aí, essa simple property pode ser de vários tipos de propriedades. A gente acha que propriedade só pode ser uma propriedade de texto, uma propriedade booleana. Não. A especificação possui uma série de objetos que não são muito utilizados, infelizmente, pelo software, mas poderia, por exemplo, um tipo enumerado, que é uma propriedade que você estabelece quais são os valores daquela propriedade, como se fosse uma tabela-chave do Revit. Eu estabeleço que só pode ser A, B, C ou D, né? Pode ser uma lista. Vocês já viram alguma propriedade? Se você clicar na propriedade, ele é uma lista de valores. Ele pode ser uma tabela. A especificação permite isso, ali o IFC Property Table Value, que eu defino uma tabela
o valor daquela propriedade é uma tabela. Isso poderia ser, por exemplo, o histórico de temperatura e umidade de uma bomba. Eu poderia colocar lá tal data, tal valor, tal data, tal valor, tal data, tal valor. Então, eu tenho tudo isso na especificação. O que acontece é que alguns softwares, a maioria dos softwares não utiliza isso, né? Embora isso esteja na especificação. Mas é bom a gente saber, né, que existe isso. E esses properties, eles podem ter tipos muito específicos, né? Não só texto, coisa, mas assim, uma área. Tá, mas essa área tá aqui em metro quadrado, né? Então, quando é um quantity set, um elemento quantity, eu posso definir também o valor e a unidade, né? É um perímetro. Então, como é que ele sabe, como é que o software vai saber que aquele perímetro, estou falando de uma medida linear, eu não estou falando de uma medida que é uma área, ou de uma medida que é um volume, né? Ou que é um peso. Aí esse peso é o quê? Em quilos ou não? Então, existem data types específicos, né? E aí talvez vocês vejam isso na especificação da IFC Area Measure, IFC Length Measure, IFC Volume Measure. Ou seja, são classes específicas para propriedades que dão significado para elas. Ou seja, isso aqui é uma propriedade, isso aqui é um valor, esse valor dessa propriedade vai ser um valor de volume, esse aqui vai ser um valor de peso, esse aqui vai ser um valor de, sei lá, uma medida termodinâmica. Então, você tem essa série de, de características das propriedades, né? Ah, eu acho que agora, para dar uma descansada, o Lino pode falar do BSDD para mim, não pode? E não só, eu peço desculpa aos resistentes por nós realmente estarmos bastante adiantados na hora, mas é um minuto mais para terminarmos. Só para explicar então neste último ponto o que é, assim, em palavras muito simples, o que é isto do BSDD. As pessoas quando ouvem falar de Building Smart Data Dictionary pensam logo que é um dicionário, e ao pensar um dicionário pensam num livro que tem lá as palavras todas e o significado, a semântica dessas palavras, o que é que elas significam. É isso, mas vejam mais o BSDD como um mapeamento, uma interface, quase uma API entre vários mundos, os tais mundos que representam as terminologias e os mundos dos objetos e dos softwares. Portanto, é uma biblioteca partilhada, digamos assim. Claro que está baseada na ISO 12006, que é a tal que define o International Framework for Dictionaries, que, como eu já tinha falado, é aberto e internacional, e temos aqui um desenhinho muito simples. Nós temos links aqui para vocês poderem consultar, agora não dará mais tempo para isso, mas é que explica aqui à esquerda qual é este serviço, que é o que está aqui no meio, é o BSDD, este serviço. Reparem, do lado esquerdo vocês podem ter várias representações, por exemplo, para uma janela ou uma porta. Pode ser um documento, pode ser um catálogo do produto, pode ser um sistema de classificação que refere a esta porta, pode ser uma especificação de construção. Todos eles têm propriedades desta janela descritas de modos diferentes, ok? Do lado direito, vocês podem ter diferentes tipos de software que precisam daquela janela. Um sistema de, quando se diz aqui CAD, pode-se dizer BIM, um sistema de análise ou de cálculo, um sistema de gestão de operações ou de gestão de utilização de espaços, o próprio IFC. Então, cada um destes sistemas diferentes que quer incluir a tal janela ou uma janela no seu espaço, passa por este interpretador que é o Building Smart Data Dictionaries, que o que faz é precisamente dizer quais são as propriedades que uma janela tem, que é o conjunto destas propriedades todas, dependendo da terminologia que ela é definida na sua origem e dependendo do requisito que é pedido pelo tipo de utilizador da frente. Portanto, o que nós estamos a fazer neste momento é isto. Nós estamos aqui a pegar no IFC
e a descrever, como o Carlos brilhantemente explicou, a descrever as especificações para que a descrição daquelas palavras-chave, destas classes, destas propriedades, destes atributos, estejam em português dentro do dicionário de dados, porque o IFC, ele em si não tem línguas, ok? O IFC foi desenhado em Express Language, está escrito em inglês e são palavras-chave que estão atribuídas. Não podemos mudar o P7, por exemplo, não podemos mudá-lo, não é? Está inerente a isso. Assim, de um modo muito rápido, eu, portanto, dava por terminada esta apresentação. Resumindo, portanto, a orientação por objetos, vimos a questão das classes, a questão da hereditariedade das classes, da abstração das classes, dos próprios métodos e dos atributos, das propriedades que uma classe tem que ter. Vimos que tudo isto começou lá atrás, numa norma que é em tudo estruturalmente semelhante ao IFC, foi de onde nasceu o IFC. Depois vimos o ecossistema OpenBeam nas suas diversas vertentes mais importantes, das suas normas mais importantes, e detalhamos o IFC, e agora muito brevemente entender que o BSDD é um serviço de interpretação e de mapeamento de informação. Nós já estamos longos, portanto eu se calhar pedia para colocarem aqui algumas perguntas. Nós temos aqui algumas perguntas, algumas que deixamos passar. O José Santos diz: boa noite, José Lino, penso que para a certificação e validação dos softwares é mais relevante o IDM e não o MVD, como referiu. Um abraço. José Santos, obrigado pela tua colocação. Pois isso também, se é o mais relevante, levaria-nos a muito lado, mas essencialmente é importante entender isto para as pessoas que estão a ouvir. O MVD é um subconjunto do IFC, está bem? E o IDM é uma definição do processo. Dentro da Building Smart, vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes, há 3 tipos de pessoas. Há os especialistas, são as pessoas que sabem fazer arquitetura e engenharia, não percebem nada de computadores. Há os especialistas de computadores, programadores, são as pessoas que trabalham no desenvolvimento de software, e há os especialistas de normas, que definem os requisitos necessários para os softwares. Ora, está convencionado que quem trabalha no IDM são os especialistas. Os processos são desenhados pelos especialistas. Os especialistas não sabem nada de computadores. Eles só têm que dizer assim: eu, para calcular uma análise térmica, eu preciso do coeficiente de isolamento térmico. E ele é que tem que dizer isto, ok? Ele pede o que é que necessita, os requisitos. E através do mapeamento desses requisitos, o MVD vai transformar esse mapeamento de requisitos para os dados que são necessários no IFC. Por isso é que os softwares são aprovados para MVDs e não para... IDM não existe nos softwares, ok? Portanto, é importante perceber esta diferença, que também nos levaria a uma grande discussão. O José Santos também pergunta: o Revit ArchiCAD já não tem traduzido nas várias línguas uma boa parte do IFC? Não, como já dissemos, o IFC não tem línguas, não é? O IFC é uma codificação, uma especificação que está desenhada em Express Language, não tem línguas. O que tem línguas é a descrição, as definições de todas essas questões. Eu não sei, Carlos, se quiseres complementar alguma coisa, ou algum colega que estejam completamente à vontade. Eu estou preocupado com o tempo exagerado, só estou aqui a percorrer as perguntas, e depois, claro, ficamos à vossa disposição. Provavelmente até teremos que fazer outras sessões ou mais tarde. A Célia já colocou a questão: os softwares estão preparados para o IFC. Eu tinha apresentado isso, e o Vítor Martins precisamente coloca aqui o link que estava na nossa apresentação, que é: Célia, pode ir ver a quantidade de centenas de softwares que já utilizam o IFC. Está nessa lista que está colocada pelo Vítor Martins, diretamente para a Building Smart. Estão lá todos os softwares que utilizam o IFC, portanto, eu diria, neste momento começa a ser raro um software que trabalha na construção e não estar a ler ou a escrever para IFC. Os parafusos já desenhamos. O Alessandro dá os parabéns, muito obrigado
Alexandre, os parabéns ao Carlos. E a Célia também manda dar os parabéns. Não sei mais alguém que queira alguma questão. E se calhar passava-te a palavra, Luís e Guilherme, para fecharmos o assunto, por favor. Ah, sim, isto foi muito intenso, foi muita informação. Provavelmente a maior parte das pessoas não conseguiu absorver tudo, mas é por isso que nós estamos a gravar e que temos as gravações disponibilizadas no canal do YouTube que o Guilherme criou para este projeto. Ahm, os portugueses que resistiram, se calhar aqui já estão meio a dormir, mas certamente terão oportunidade depois para revisitar conceitos que possam não ter ficado tão claros. Eu acho que de facto esta sessão foi fundamental para estarmos alinhados na, na compreensão do esquema, porque isso vai ser vital para traduzirmos isto de- com qualidade, não é? Que é o que nós pretendemos. Bem, eu só agradeço a presença de todos aí por estarem abraçando esse projeto. Mais uma vez, o apoio de todos vocês é muito importante para a gente conseguir um resultado de qualidade e que seja de fato útil no nosso dia a dia. Então, muito obrigado por estarem até essa hora prestando atenção e interagindo. Uma boa noite para todos. Deixa-me só dar um último abraço e agradecimento muito especial ao Carlos, claro, e a todos que estiveram presentes, e por favor coloquem as vossas questões realmente aqui do outro lado do oceano, do lado de cá do oceano, do lado onde não é carnaval, por acaso também é carnaval, e cada vez temos aqui mais eventos carnavalescos que são réplica dos brasileiros, que é muito engraçado, porque normalmente está muito frio por aqui, o que não, com estas alterações climáticas, infelizmente agora temos também calor nesta altura do ano, mas dizia eu, do lado daqui já é meia-noite, portanto já é bastante tarde, mas ficam à vontade, por favor, para colocar questões, e queria agradecer muito o Carlos pelo desempenho que tem feito. Já agora, se me permitem uma partilha, estamos aqui num grupo íntimo que até só está a ser gravado para milhões de pessoas em todo o mundo, dizer que o Carlos é um ativo muito importante da língua portuguesa no que diz respeito ao IFC. Cada vez temos participado mais em eventos internacionais e ele é um nome e uma entidade. Tu és uma instância, já digamos assim, és uma super classe e que não é abstrata do domínio do IFC e que é cada vez mais considerado a nível internacional, e que isso enche-nos de orgulho. Parabéns, Carlos, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua partilha e de um modo abnegado, tu que tens tantos cursos e que fazes disto vida também, de vires partilhar connosco todo este conhecimento e de um momento para o outro, de um dia para o outro, literalmente. Isto foi montado desde ontem para hoje e pedimos desculpa também ter sido assim em cima do acontecimento, mas pensamos que era importante que ficasse gravado e disponibilizássemos um documento destes o mais rápido possível. Tudo que aqui foi tratado foi com boa intenção, com espírito colaborativo, espírito BIM e de modo aberto também e de verdadeiro Open BIM. Obrigado, Carlos. Não sei se queres dar umas últimas palavras de despedida. Na verdade, eu que agradeço, né? Você sabe que eu gosto de me envolver em tudo, né? Então, me coloco à disposição. Eu, na verdade, eu não sou tão bom assim como você fala, né? Eu sou só um estudante, né? Então, gosto de pesquisar sobre esse assunto, estou sempre aprendendo, e é isso que eu gosto de fazer, que é estar sempre aprendendo, né? Erro também, né? Então, errar é importante para a gente evoluir, né? Então, eu gosto muito dessa discussão, porque nessa discussão a gente aprende muito, né, com os colegas, eu gosto de estar envolvido nisso. Tanto que eu sou membro da Bitmart Portugal também, sou membro da Bitmart Brasil, e estou à disposição de todo mundo, se quem quiser também conversar mais, estou lá no grupo também, se eu puder colaborar, eu estou sempre disponível a colaborar. E quando o Lino puder vir aqui no Brasil, eu vou levar ele para conversar com o meu chefe, né? Pra ver se eu, pelo menos, ganho algum aumento, né? Com todo o Mas prazer. Bom, tá bom, pessoal, boa noite a todos, muito obrigado e ficamos à vossa disposição, tá bem? Obrigado. Boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
Tchau, tchau. Boa noite.